Em cada passo ao longo do caminho, senti as orações e as lutas dos que caminharam antes de mim, fortalecendo minha fé e determinação. São Francisco de Assis. Antes de começarmos esta incrível história, gostaríamos de pedir que você se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Assim você nos ajudará a continuar produzindo vídeos especiais para você. Muito obrigado e que Deus abençoe. Nas páginas vibrantes da história, poucos lugares capturam a imaginação e o espírito como Santiago de Compostela. Um tesouro esculpido pela fé e pelos passos de incontáveis peregrinos ao longo dos séculos. Este lugar sagrado, nascido sob o brilho de uma estrela misteriosa, é um testemunho do poder transformador da devoção religiosa e da perseverança humana. Neste relato, embarcamos numa jornada espiritual e histórica para descobrir a essência de Santiago de Compostela, cujas pedras milenares e caminhos poeirentos foram testemunhas de milagres, devoção e da incessante busca humana por significado. Vamos desvendar as histórias de fé ardente e sacrifício, explorando como este lugar se tornou um farol para os fiéis e um símbolo da união cultural e espiritual na Europa medieval. Santiago de Compostela é um dos raros exemplos de cidade que nasceu graças à devoção de dezenas de milhões de peregrinos. De fato, sua história confunde-se com a das peregrinações, desde que no Campo da Estrela, como é chamado o local, foi encontrado milagrosamente o sepulcro do apóstolo Santiago. A vida do santo, uma das mais belas da hagiografia cristã, seria suficiente para explicar por si mesma a imensa atração que suas relíquias têm exercido sobre o mundo católico. Tiago, filho de Alfeu, é identificado nos evangelhos como irmão do Senhor, termo usado para designar parentesco de primos. Governou a igreja de Jerusalém e foi chamado de o Menor, para não ser confundido com São Tiago, o Maior, que era irmão de São João. Os evangelhos só falam dele nas listas dos apóstolos, porém tal falta de informação foi compensada pelas fartas referências à sua ação e personalidade contidas nos Atos dos Apóstolos e na Carta de São Paulo aos Gálatas, que nos permitem saber que Tiago era, com São Pedro, a principal figura da igreja. São Paulo chega a citar seu nome em primeiro lugar, dizendo: Tiago, Pedro e João, considerados colunas da igreja. Foi com ele que Paulo, depois de convertido, se encontrou em Jerusalém. Dizem as Escrituras que Tiago sempre teve atenção e carinho especiais de nosso Senhor Jesus Cristo. Além de considerá-lo um homem de grande elevação espiritual, ainda era seu parente próximo. Tiago foi testemunha da ressurreição de Jesus. Antes de subir aos céus, Jesus, numa aparição, deu a ele o dom da ciência como recompensa por sua bondade e santidade. Devemos a Tiago práticos, sensíveis e prudentes ensinamentos. Como esta advertência, sempre muito atual. Se alguém pensa ser religioso, mas não freia sua língua e engana seu coração, então é vã sua religião. A religião pura e sem mácula, aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Segundo a tradição, depois de Pentecostes, os primeiros discípulos se dispersaram para pregar o Evangelho. São Tiago, o Maior, era primo de Nosso Senhor e irmão de São João. Foi chamado também por Jesus de o Filho do Trovão, devido a seu temperamento fogoso. Talvez por isso lhe correspondera evangelizar a Península Ibérica, uma das regiões mais remotas do mundo daquele tempo. Após conturbada travessia marítima, o apóstolo desembarcou na Ria de Arousa e passou 7 anos levando a palavra do Divino Mestre àquelas regiões. No ano 44, voltou a Jerusalém, onde foi preso por ordem de Herodes, que mandou matá-lo à espada, tornando-se assim o primeiro mártir entre os apóstolos. Assim o narra o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos. Logo após o glorioso martírio, o corpo do santo foi levado para a Espanha e colocado em um túmulo de mármore. Assim, neste local, foi venerado até o século III. Posteriormente, com as invasões dos bárbaros no século IV, seguidas pelas dos árabes no século VIII, os habitantes do lugar acabaram perdendo a noção de onde se encontrava o sepulcro do apóstolo. Por volta de 820, ocorreu um fato milagroso que marcou o reinício da história,
que São Tiago continuaria a escrever da eternidade. Nessa época, uma misteriosa estrela começou a aparecer acima de um campo por várias noites consecutivas. Um ermitão de nome Pelaio, habitante das redondezas, convencido do caráter sobrenatural do fenômeno, informou o bispo Teodomiro acerca do estranho acontecimento. Este dirigiu-se ao local com todos os seus fiéis e, seguindo o caminho indicado pela estrela, achou o sepulcro de mármore com os restos do apóstolo. Sobre esse precioso tesouro, Afonso II, o casto rei das Astúrias, edificou uma igreja e um mosteiro. A partir de então, a devoção ao santo e o culto às suas relíquias se propagou pelo país. Porém, foi necessário outro acontecimento milagroso para que o apóstolo se transformasse em padroeiro de toda a Espanha. Conta a tradição que durante a Batalha de Clavijo, em 844, o rei de Leão Ramiro I, à frente de um punhado de cristãos, mantinha um combate desesperado contra 70.000 muçulmanos. De repente, apareceu um cavaleiro montado num cavalo branco, portando um estandarte com uma cruz vermelha e, misturando-se aos combatentes, arrasou o inimigo. Todos o reconheceram. A partir daí, São Tiago passou a ser o brado de guerra na grande luta da Reconquista, a qual recebeu um novo ímpeto espiritual sob a proteção do insigne apóstolo. A fama de São Tiago transpôs os Pirineus no momento em que as nações da Europa rumavam para uma profunda unidade religiosa e cultural. A partir do século XI, devido especialmente ao incentivo dos papas e ao apostolado dos monges de Cluny, as peregrinações a Compostela passaram a atrair cada vez mais as populações da Península Ibérica e de outros países. No início do século XII, o Papa Calixto II concedeu ao lugar um singular privilégio, confirmado em 1179 por Alejandro III na bula Regis Aeterni. Todos os anos em que o dia 25 de julho, festa do apóstolo, coincidir em domingo, podem-se ganhar nessa igreja todas as graças do jubileu. Nascia assim o Caminho de São Tiago, ou Rota Jacobeia. A cristandade ganhava, ao lado de Jerusalém e de Roma, um novo centro de devoção. Partia-se em peregrinação para cumprir um voto, pedir uma graça, implorar uma cura ou obter o perdão das próprias faltas. Todavia, era uma jornada cheia de riscos, as feras, os bandidos, o longo caminho a percorrer, o cansaço. Os peregrinos agrupavam-se em enormes colunas para se protegerem mutuamente. No decorrer do tempo, foram estabelecidas 4 vias principais, com hospedarias, hospitais, pontes, calçadas, cruzes e igrejas espaçosas. Os fiéis podiam, dessa forma, encontrar tudo quanto era necessário para o cuidado dos corpos e das almas durante suas peregrinações. Cada ponto do percurso dava ao peregrino a oportunidade não só de descansar, mas de venerar uma relíquia, rezar diante de uma imagem, conhecer o relato de algum milagre antes de ser acolhido por São Tiago, em Compostela. Naquela época, a igreja, ao estender sua mão pacificadora e cheia de doçura no caminho de São Tiago, povoou a Europa de maravilhas, erigindo assim edifícios com as belezas austeras da arte românica e a luminosidade radiante do gótico. O fervor religioso, servindo de ponto de contato espiritual entre os povos europeus, fez com que todos se sentissem solidários na mesma fé. Hoje, por fim, transcorridos vários séculos, peregrinos do mundo inteiro enchem cada verão o Caminho de São Tiago. E chegados à imponente basílica, acorrem logo a rezar ante as relíquias do santo e a dar o tradicional abraço à imagem que se venera no altar-mor. Diante da riqueza histórica e espiritual de Santiago de Compostela, este santuário resplandece como um farol de fé que ilumina não apenas a Península Ibérica, mas também os corações de milhões ao redor do globo. A jornada através do Caminho de São Tiago, entrelaçada com provações e revelações, transcende a mera peregrinação física, transformando-se em uma odisseia espiritual que molda e refina a alma. Em Compostela, onde as ruas ecoam com os passos de santos e pecadores, cada pedra e cada caminho contam histórias de sacrifício, redenção e esperança. Aqui, a humanidade encontra um terreno comum, guiada pelo legado estelar do apóstolo Tiago, cuja presença ainda palpita na brisa fresca das manhãs de orvalho e nas orações sussurradas ao anoitecer. Encerrar nossa exploração de Santiago de Compostela
é reconhecer que este lugar sagrado não é apenas um destino, mas um ponto de partida para uma compreensão mais profunda de nossa própria jornada através da vida. É um convite permanente à reflexão, à purificação e ao encontro com o divino que reside em cada um de nós e nas trilhas que escolhemos seguir. Assim, enquanto o sol se põe sobre as torres da catedral, os peregrinos continuam chegando, cada um carregando suas esperanças e histórias, todos parte de um tecido contínuo de fé que São Tiago teceu habilmente ao longo dos séculos. Em Compostela, encontramos mais do que um fim. Descobrimos um novo começo, um renascimento do espírito que nos desafia a viver com maior propósito e a caminhar não apenas em direção a um santuário, mas em direção à verdadeira essência do que significa ser um peregrino nesta terra. Meu Senhor e meu Deus, enquanto peregrinos percorrem os caminhos poeirentos de Santiago de Compostela, erguemos nossas vozes em oração por aqueles que buscam compreender mais profundamente sua fé e propósito através desta jornada sagrada. Que as pedras milenares de Compostela, impregnadas de devoção e história, sirvam de testemunho da busca humana por significado e conexão com o divino. Inspirados pela vida e pelo legado do apóstolo São Tiago, guia cada peregrino em seu caminho, proporcionando-lhes força para superar obstáculos e sabedoria para extrair lições profundas de cada desafio enfrentado. Abençoa-os com a coragem para enfrentar os rigores da jornada e com a serenidade para apreciar cada momento de sua peregrinação. Que encontrem na chegada a Compostela não apenas um término, mas um novo início, um renascimento do espírito que os inspire a viver com maior propósito e a caminhar não só em direção a um local sagrado, mas em direção à verdadeira essência do ser um peregrino na terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Tiago, rogai por nós.